Bom, vamos lá. Vou explicar para vocês agora como a gente utiliza o gráfico de 6 minutos em confluência com 1 minuto, certo? Gatilhos no minuto e confluências com gráfico de 6 minutos. Primeiramente, regiões dos 6 minutos. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar o dia de hoje e o dia de ontem para ter um ponto de referência, tá? Os 4 últimos dias. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, entra um player de 32 mil contratos aqui, 32 mil contratos, certo? Nesta região, o que a gente marca? A região de pullback dele, certo? A região de pullback dele. Continuando. O mercado primeiramente já mostrou o interesse na venda aqui nesse candle aqui, correto? Olha que interessante, a região de pullback dele é onde? A partir dos 50% da barra, certo? Os 50% da barra até a abertura, certo? Até o último ponto que ele chegou na abertura, aqui. Vamos lá. Olha que interessante esse primeiro trade aqui, ó. Ele volta a fazer uma defesa exatamente nesse ponto. Olha que interessante no gráfico de 1 minuto. O que apareceu no gráfico de 1 minuto? Não apareceu um RG defendendo essa posição gigante aqui? Olha que interessante nessa região. Deixa eu só... Olha, ó, o RG, o nosso tão famoso RG. Ó, quando vocês pegarem o teste, certo? Eu não disponibilizo o RG, só que eu disponibilizo o TR saldo, que faz a mesma leitura. O que o TR saldo faz? Ele simplesmente marca as barras agredindo o sequenciado. É para isso que a gente utiliza o TR saldo. O RG ele só simplifica, tá? Ele só vai colocar o plotzinho do lado onde existe as agressões contínuas. Então, o que a gente utiliza? Gráfico de 6 minutos para observar as grandes saldo e regiões de pullback, essas regiões saudáveis de trade, certo? Vamos lá, deixa eu só colocar ele numa cor mais escura aqui para vocês observarem nessas regiões os trades que acontecem. Olha que interessante, ó. Região de pullback, o que acontece? Ó, agressão contínua. Aqui embaixo, o que acontece aqui embaixo? Olha a captura de liquidez que tanto comentamos, né? O que é a captura de liquidez? Players na venda, correto? Players na venda e não consegue sustentar o preço. Ele captura a liquidez e volta até onde? Olha as agressões contínuas para cima. Ele captura essa liquidez do fundo, correto? Captura essa liquidez do fundo e entra agressões contínuas, ó. Agressões contínuas para ti entrar a tua carona. Olha que interessante até onde ele foi parar. Olha aqui, ó a região de pullback. Lembra que a gente tanto comentou a região de pullback? O que entrou? Entrou um RG, certo? E deu mais um trade na venda, correto? Mais um trade, mais 400 pontos para baixo. Ó, pode ver, 400 pontos para baixo. Perfeito. Logo em seguida, ele conseguiu ultrapassar essa região de pullback. Olha que interessante, ele conseguiu passar aquele primeiro candle da venda e deixando mais um player capturado aqui no fundo, ó, um player vendedor nessa região, um grande saldo capturado nos 6 minutos. Se entrou um grande saldo, não sustentou o preço, o que ele te deu? Ele te deu a linha de, ó, um cara batendo na alta. Então a gente vai ter um ponto de referência da alta aqui nesse ponto. Aqui ele passou um pouquinho, só que olha que interessante, ele passou um pouquinho e ele já vem agredindo, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Capturou a venda, certo? Foi o primeiro, deu a primeira onda para cima, voltou na região, passou um pouquinho, mas olha que interessante, ele passou sem volume, certo? Ele passou sem volume, sem agressão. Ele passou e logo em seguida entrou o que? O RG em cima da região de pullback dos 6 minutos. Aqui, ó, região de pullback dos 6 minutos. Logo em seguida deixou mais um player lascado aqui, ó, mais um player locked by position, 41 mil contratos, certo? Travado nesta região. Olha que interessante esse cara aqui, ó, olha onde é. Esse player ficou travado e muito player batendo para cima, muito RG. Então, como funciona o RG? Ele nada mais é do que uma carona, um gatilho que ele te dá conforme as agressões contínuas no gráfico. Pode ver que só aparece RG quando tem agressões contínuas no gráfico. Olha que interessante, ó, somente as agressões contínuas. Ele simplesmente faz uma
uma simplificação. Novamente, entra um player comprado, dois players comprados. O que eu faço? Eu marco a região dos dois players comprados. Aqui, ó. Olha que interessante. Olha onde ele voltou a fazer um teste. Vamos dar uma observada no gráfico. Olha que interessante. Olha que interessante essa região. Vamos lá, voltando. Olha isso. Olha o RG ali em cima, voltando exatamente na região de pullback. Ou seja, deu um gatilho na venda para voltar até na região do gráfico mais macro e novamente o mercado explode para cima. Certo? Vamos ver se eu acho mais algum ponto de referência. Perfeito, lá em cima um ponto de referência na venda, correto? Deixa eu traçar até o final aqui. Olha que legal. Olha aonde o mercado foi testar. Ele deu uma agressão, voltou a testar nessa região, um RG, primeiro RG aqui, deu um tradezinho na venda, voltou, enrolou a tarde inteira, tocou mais uma vez e explodiu para baixo, certo? Isso tudo com uma região bem definida, num gráfico mais macro, certo? Vamos voltar no dia anterior, eu quero saber o dia anterior, esse dia aqui, ó, um dia mais enrolado, mais chatinho. A gente consegue observar esse player gigante bateu na compra, certo? Vamos ver se ele defendeu o preço dele, ó. Olha como o preço já começa a trabalhar abaixo, certo? A trabalhar abaixo. Vamos voltar para o gráfico de 1 minuto, vamos lá naquela região para a gente identificar o que ele quer fazer. Olha que legal. Mercado entra um player gigante na venda, certo? O que a gente faz? Marca a região de pullback dele. Esta região aqui. Vamos lá, voltou naquela região, vamos ver se voltou naquela região. Olha que interessante, voltou naquela região, certo? Voltou naquela região. O que aconteceu? O mercado defendeu essa região. Entrou 47 mil contratos aqui, vamos puxar esse 47 mil contratos aqui, ó. Vamos observar aonde o mercado simplesmente deu aquela trava. Olha que legal. Lembra que a gente comentou sempre regiões de defesa de gráficos macros e regiões de gatilhos micros, ou seja, captura de liquidez aqui, ó, capturou muita gente na compra, certo? O mercado começou a trabalhar abaixo dessa captura, voltou novamente lá naquela região, defendeu novamente e explodiu para baixo, né? Vamos lá, mais uma vez lá embaixo, 47 mil contratos. Olha que interessante, olha a região de defesa que ele fez aqui nessa região. Mais uma vez, defendeu. Aqui tentou novamente defender, ó. Olha que legal. Tentou novamente defender, mas não tem agressões para baixo. Então o que ele fez? Enrolou e passou aquela região de defesa do 47 mil contratos e o mercado simplesmente explodiu para cima. Entrou um cara de 31, vamos observar o que acontece nessas regiões. Não voltou na região de pullback desse cara. Entrou 45 mil contratos e voltou na região de pullback dele, ó, em 3 ondinhas. Olha que interessante. Aqui possivelmente daria um trade com stopzinho abaixo desse cara aqui, ó. Certo? E esse tipo de leitura é muito interessante. Novamente, entra mais um player comprado lá em cima, ó, mais um player comprado lá em cima, defendeu e no final do dia ele ainda te deixou muita gente locked by position lá naquela região. Simplesmente o mercado morreu por ali mesmo. Vamos pegar um mercado com mais tendência, um mercado de tendência que nem foi na aqui, ó. Vamos pegar esse mercado aqui de do dia 4, vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar esse mercado aqui, ó. Olha que interessante, ó, o mercado já abre, jogando 58 mil contratos na venda. O que a gente pensa em fazer? Procurar regiões de pullback. Vamos lá, cadê as regiões de pullback? Olha que interessante, ó. Ele volta naquela região testar esse player aqui gigante, pode ver que é uns 50% dessa barra, certo? Aonde que ele voltou a fazer essa defesa? Aqui, ó. E entra 28 mil contratos na venda, ou seja, tu tem um gatilho através do ômega, certo? Através do ômega, defendendo esse player, essa posição gigante do player posicionado na compra. Novamente, entra 58 mil e 79 mil contratos,
Ou seja, dois players gigantes na venda. Dois players gigantes na venda. O que tu procura? Vamos ver se voltou naquela região. Olha que interessante, ó. Brigou para voltar naquela região, voltou numa região de defesa de 50% dessa barra e entrou RG para baixo, ou seja, entrou agressões contínuas para baixo. Olha que interessante, agressões contínuas e aqui também agressões contínuas. Dois trades que pagaram perfeitamente, né? Aqui, ó, mercado entra agressões contínuas para cima, mas olha que interessante. Cadê a região de defesa? Aqui. Perfeito. Aqui uma região de defesa. Não chegou a voltar naquela região de defesa. Aqui, ó. Olha essa região de defesa do gráfico mais macro. 6 minutos. Que é o que? Esse 32 mil contratos. Olha que interessante. Mercado defende duas vezes nessa região. Ou seja, esse player aqui, ó, posicionado gigantemente nesse candle aqui. Defendendo aqui e defendendo aqui também. Certo? Isso tudo terá validade em seus gráficos, tá? Vocês vão colocar no gráfico de vocês e vai ter essa leitura, tá? Vamos lá. Mercado, nos 6 minutos, joga 34 mil contratos para baixo, não defende a região de pullback e entra um player comprado. Quem está no controle? O player comprado. Vamos marcar as regiões de pullback. Voltamos no gráfico de 1 minuto. O que acontece no gráfico de 1 minuto? A tão famosa captura de liquidez que a gente fala. 29 mil contratos, entrou 20 mil contratos na compra e entrou um RG, certo? Uma agressão contínua. Aonde que ele volta? Ele volta a testar aquele RG lá embaixo, certo? Uma agressão contínua para cima. Aqui, ó, ele volta a testar lá. E o mercado explode para cima e continua alta até inverter lá em cima. Ó, olha que interessante, até lá em cima inverter. Daí joga o mercado para cima, volta na região de pullback. Vamos ver se voltou naquela regiãozinha de pullback. Olha que interessante, ó, a região de pullback do mercado. Aqui, ó, olha a região de pullback, olha onde ele voltou e o mercado explode mais um pouco para cima. Aqui em cima, olha que interessante, a partir do momento que ele começa a jogar agressões para baixo, certo? Ele começa a pensar em reverter o mercado. E aonde ele inverte o mercado? Aqui em cima. Ele inverte o mercado, dá um trade na venda, certo? Ó, captura esse cara aqui, ó, volta a testar, dá um trade na venda. E assim por diante. Captura, novamente, entra um cara de 44 mil contratos, o mercado não sustenta a região de pullback, passa ele, certo? Coloca um player gigantesco na compra, olha que legal. Aonde que ele voltou? Na região de pullback dos 6 minutos. Aqui, ó. Olha que interessante essa leitura. Olha a região de pullback. Passou o vendido, os vendidos não estão mais no controle. O comprado entrou, deixa marcado 50% da barra até o final da barra. Voltou na região de pullback, entrou agressões contínuas e o mercado explodiu para cima. Então, basicamente, vocês vão conseguir fazer esse tipo de leitura com os indicadores, onde existe grandes players e onde existe o gatilho no gráfico menor em cima dessas regiões.